Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje me pediram para falar um pouquinho sobre os sacramentos da iniciação. Quando falaram, você vai falar sobre os 3 sacramentos da iniciação. Eu pensei, eu juro que o pessoal do grupo de oração deve fazer um bolão. Eles devem fazer um bolão para pensar, vai dar tempo ou não vai? Então eles devem estar apostando e no final do grupo eles vão ver quem ganhou a aposta ou não. Porque, vamos lá, 3 sacramentos em uma pregação. Então, mas vamos tentar. Prometo que eu vou tentar. Primeira coisa, tem que entender quando a gente fala de sacramento, a gente precisa compreender o que a igreja compreende como o que é um sacramento. Um sacramento, todos nós sabemos que é um sinal visível de uma graça de Deus invisível. Quer dizer, nós vemos o sacramento visivelmente, mas por detrás daquele sacramento visível, uma graça invisível está operando. Então, por exemplo, quando a gente vê uma criança sendo batizada, o que a gente vê? Vamos lembrar lá, o último batismo que você foi. Você viu lá a criança ou o adulto, e o sacerdote ou o diácono jogava água na cabeça da pessoa e dizia, fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão lembrados disso? Vocês viram algo então visível, mas por detrás daquilo acontecia algo invisível, que nós não vimos. Por exemplo, aquela criança se tornando pelo batismo filho de Deus. Aquele adulto tendo seus pecados lavados pelo batismo. Aquela pessoa sendo inserida na igreja. Isso a gente não viu visivelmente. Só pelos olhos da fé. A fé nos aponta isso. Então isso é importante. E um segundo dado importante é termos a consciência de onde que a igreja tirou os sacramentos, né? Os nossos irmãos protestantes vão falar para nós, mas onde que está lá na palavra de Deus o sacramento da crisma? Eles vão falar isso. E aqui para nós precisamos ter claro o que a igreja entende como palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa que talvez para alguns seja novidade, mas a igreja há muito tempo pensa isso. Mas para alguns talvez hoje seja a primeira vez que ouve isso. Então abre o ouvido para a gente ter isso claro. A Bíblia é a palavra de Deus, sim. Mas a Bíblia não esgota em si a palavra de Deus. Para a Igreja Católica, para a nossa Igreja Católica, a palavra de Deus ela é tanto escrita quanto transmitida pela tradição. É isso que nós cremos. É isso que nós cremos. Então, quando algum irmão nosso fala, mas cadê na Bíblia? Para nós, a Bíblia não é em si só a palavra de Deus. A tradição também é palavra de Deus. Isso está lá no documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum. Na Dei Verbum, o documento diz, a palavra de Deus é escrita e transmitida. Recentemente, vocês tiveram a posse de um novo pároco, não tiveram? Talvez no rito, vocês viram um padre falando umas coisas e não prestaram atenção no que ele falava, faz parte. Mas olha o que o padre falou na profissão de fé. Depois que ele fez a profissão de fé, no creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, etc., o padre falou o seguinte, creio também firmemente tudo o que está contido na palavra de Deus, vírgula, escrita ou transmitida pela tradição. Vou repetir. Creio firmemente em tudo que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida pela tradição. Nós somos católicos, nós cremos que a tradição da igreja também é palavra de Deus. Isso é muito importante. Tanto que, se nós temos numa Bíblia 27 livros do Novo Testamento, por exemplo, onde que está lá no Novo Testamento que são aqueles livros divinamente revelados? Não estão lá.
Não está lá um versículo que fala, no finalzinho, concluímos que os livros divinamente revelados são. Está lá na nossa Bíblia? Não. Quem disse que aqueles livros são divinamente revelados? A igreja. Se a igreja, por meio da tradição, não proclama a palavra de Deus, com que poder ela pode dizer o que é palavra de Deus da Bíblia? Só a palavra de Deus pode dizer o que é palavra de Deus. Isso é a nossa igreja católica. Isso é o que nós cremos da nossa igreja católica. Isso é muito importante. Então, a gente não vai achar na Bíblia, por exemplo, o termo Santíssima Trindade. Por que a gente crê na Santíssima Trindade? Porque a tradição nos ensina. Então, a gente tem que lembrar, o que nós somos? Somos católicos e temos que crer no que a igreja nos ensina. Então, a partir daqui, algumas coisas a gente vai ter que ver pela palavra de Deus escrita, Bíblia, e algumas coisas pela palavra de Deus transmitida, tradição. Quando nós falamos do batismo, quem institui o batismo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus fala para os apóstolos: ide e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus quem instituiu o batismo. E ele deu para os apóstolos a fórmula de como tem que ser o batismo. Será que nós sabemos a fórmula do batismo? Às vezes a gente decora, quem gosta de futebol, decora a seleção do país. Decora o time inteiro do coração e os times rivais. E aí quando pergunta qual é a fórmula do batismo? Isso eu não sei não. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe uma fórmula correta para se batizar. Se o ministro do batismo batizar, por exemplo, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, o batismo é inválido. Você sabia disso? É a nossa fé católica. E às vezes a gente vai no batizado e não presta atenção. Às vezes é o batizado do teu filho e você não presta atenção se foi válido ou não. A fórmula da confissão, eu não vou entrar aqui no mérito, porque vão falar, você ia falar dos 3 primeiros sacramentos, mas são detalhes, a gente vai se confessar e o padre às vezes pode errar a fórmula da confissão e a gente sai achando lindo porque não sabe. Gente, a gente precisa estudar, a gente precisa ir atrás. E antes a gente tinha que comprar um livro, etc. Hoje em dia você joga no Google. Você não precisa nem digitar. Você fala, ok, Google, né? Olha lá, o meu já até acendeu aqui, ó. Você fala só o negócio e já daqui a pouco ele vai falar assim, eu não entendi. Vai ver, daqui a pouquinho o Google vai falar. Ó, já apareceu, ó. Só um segundo. Tá vendo? Qual a sua dúvida? Talvez eu falei, até os celulares de vocês me ouviram e já ligaram aí, por conta dos algoritmos aí da vida. Quer dizer, a gente tem na palma da mão uma fonte de conhecimento da nossa fé. A gente precisa ir atrás. O batismo é o sacramento que nos insere na igreja. O batismo, como vai dizer o catecismo, ele é necessário para a nossa salvação. Porque quem diz isso é Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Nosso Senhor Jesus Cristo que disse isso. O batismo ele é essencial para a nossa salvação. E o batismo é um sacramento tão sério que nós só podemos receber uma vez na vida. Como o apóstolo Paulo vai dizer, há um só batismo e um só Senhor. Um só batismo que nós recebemos na vida. E a Igreja Católica leva isso tão a sério que se você não tem certeza se você foi batizado e pedir o batismo, mas estiver em dúvida, eu não sei, tem gente que fala que eu fui, tem gente que fala que eu não fui. O padre, na hora do batismo, ele não vai batizar você de forma normal. Ele vai fazer um batismo sob condição. Fulano de tal, se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se és batizado, eu não preciso te batizar de novo. Só basta um batismo. O batismo é uma marca indelével que não sai.
A gente, uma vez batizado, é batizado para todo sempre. Uma vez batizado, estamos batizados para sempre. Isso é muito importante. O batismo, todos nós que já participamos de uma celebração do batismo, nós vemos os vários ritos da mistagogia católica no rito do batismo, que nos recordam o que é aquele sacramento. No batismo, nós, por exemplo, somos levados ali à pia batismal. O que simboliza aquela pia batismal? Poderíamos ser batizados em qualquer lugar? Poderíamos. Mas a pia batismal nos recorda um útero. Por que um útero? O que acontece no útero materno? No útero materno nós ganhamos vida, não é verdade? No útero da igreja nós somos nascidos na igreja. Nós passamos a ser um novo homem, uma nova mulher, agora no seio da igreja. Quem nos leva à pia batismal é a nossa madrinha, não é? Por que é a madrinha que leva? Porque a madrinha é chamada para ser uma nova mãe. Ela leva a gente ao útero da igreja para nós renascermos da água e do Espírito. Olha que símbolos bonitos nós temos batizado. No batizado nós somos revestidos de uma veste branca. Por quê? Só porque é bonito? Porque a veste branca que nós somos revestidos nos lembra daquele que nós fomos revestidos pelo batismo. No batismo, como diz Paulo na carta aos Efésios, nós somos revestidos em Cristo. Nós nos tornamos partes do corpo de Cristo. Você, por meio do batismo, faz parte do corpo de Cristo. Você recebe uma veste branca para te lembrar e lembrar as pessoas que ali não está mais o Carlos, ali está Cristo presente. Vocês já trabalharam com uma camiseta branca e no final do dia a camiseta não estava mais branca? Já aconteceu com vocês? Sempre, né? É natural. A veste branca, ela também nos recorda que precisa de um cuidado para manter ela branca. Ao longo da vida, aquela veste branca do batismo, ela vai sendo maculada pelos nossos pecados. E a gente vai precisar depois buscar reconciliação, o perdão desses pecados, para que a veste volte a ser branca como no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo nós recebemos uma vela acesa. Recebe por este sinal a luz de Cristo, recebe a luz de Cristo. Jesus diz que nós somos chamados a sermos sal e luz. Nós temos sido luz do mundo? Você tem sido sinal de luz para os irmãos? Eu tenho sido sinal de luz ou sinal de trevas? As pessoas, quando olham para as nossas vidas, veem um clarão de luz que ilumina ou veem qualquer outra coisa menos a luz de Deus na nossa vida? E essa luz, ela é acesa no círio pascal. Estão vendo aquela vela grande ali? Aquela vela grande simboliza Cristo ressuscitado. No sábado santo, aquela vela grande entra na igreja, a igreja está toda apagada. E aos poucos, as velas vão acendendo naquela vela, e a igreja fica toda iluminada. Mas a luz que vem do Cristo, Cristo é a nossa luz. É nele que vem a nossa fé. Quem aqui já foi padrinho e acendeu a luz e quando estava indo a vela apagou? Já aconteceu com vocês? Quem é catequista aqui já viu várias vezes. Você está lá, acendeu a vela e do nada a vela apaga. Isso acontece durante a nossa vida também. Quantas vezes você está cheio de fé e do nada a fé apaga? Isso aconteceu com grandes santos da nossa igreja também. Quantos santos da nossa igreja também passaram por uma noite escura, em que a fé some. E onde que você vai reacender a sua fé? No círio pascal, no Cristo. É em Cristo que nós reacendemos a nossa fé. O círio pascal vai nos acompanhar durante 2 vezes a nossa vida.
durante o nosso batismo, ele fica ali do lado da pia batismal, e quando a gente morre, quando as nossas exéquias são celebradas dentro da igreja, ao lado do nosso corpo também é colocado o círio pascal, para nos representar que nós somos iluminados por Cristo ressuscitado. No batismo, nós morremos e ressuscitamos para uma vida nova. No batismo, nós somos renascidos em Cristo. E no Antigo Testamento, vários sinais já apareceram para serem um spoiler daquilo que aconteceria, usando uma linguagem moderna, no futuro, que seria essa nossa redenção em Cristo. A água do dilúvio, que vem para renovar a terra. A água do batismo, que vem para nos tornar homens e mulheres novos. A água do Mar Vermelho, que os judeus passam para sair da escravidão para a liberdade. A água do batismo, que nos livra da escravidão do pecado e nos faz filhos e filhas de Deus. Será que eu tenho levado a sério o meu batismo que eu recebi? Pelo meu batismo eu recebo também a vocação à santidade. Pelo meu batismo eu sou chamado à santidade. Às vezes, quando a gente vê um escândalo, sobretudo quando é um escândalo no clero, por exemplo, a gente fica muito incomodado e pensa: nossa, o padre devia se esforçar para ser santo. Devia. Mas ele devia se esforçar para ser santo não porque ele é padre, porque ele é batizado. A vocação à santidade dos padres, das freiras, dos bispos, do Papa, é uma vocação à santidade pelo batismo, o mesmo batismo que eu e vocês receberam, que recebemos. Nós somos chamados à santidade por meio desse batismo que nós recebemos. Você lembra o dia, você sabe o dia que você foi batizado? Está aí um compromisso importante. Correr atrás, vai lá hoje, procura a tua certidão de batismo. Você celebra tantas datas, você celebra a data que o seu time ganhou o Mundial, e olha que tem time que nem ganhou o Mundial e celebra. Nossa, gente, me apedrejo aqui, eu estava de verde hoje mais cedo. Brincadeiras à parte, nós temos tantas datas que a gente comemora, que a gente celebra, que não são tão importantes. O dia que você foi feito filho de Deus, será que essa data não é importante? A data do nosso batismo devia ser mais importante do que a data do casamento, que as esposas não me ouçam. Mas é mais importante, é o dia que você foi feito filho de Deus. Quem celebrou o seu batismo? Quem foi o padre, o diácono, o bispo, o ministro que celebrou o seu batismo? Talvez já tenha partido desse mundo. Será que esse padre, esse bispo, esse diácono, esse ministro não merecia uma Ave Maria sua de vez em quando? Por meio da ação dele, Deus te fez filho dele, filho de Deus, por meio daquele ministro. Eu acho que essa pessoa merece uma Ave Maria, não merece? E às vezes a gente não sabe o nome. Ah, Carlos, eu perdi minha certidão. Então, fala: Senhor, eu vou rezar aqui por quem me batizou. Não lembro o nome dele, não sei. Minha memória está falha. Mas reza, se não souber o nome, pede para Deus. Deus sabe o nome. Reze por essa pessoa. O batismo é tão importante. O batismo é tão importante, todos os sacramentos são importantes, a ponto de nós não podermos pagar pelos sacramentos. Aliás, é uma coisa fundamental para nós que somos católicos, tomar cuidado quando a gente fala: ah, lá na paróquia tal o batismo custa tanto. Meu irmão, o batismo custou o sangue de Cristo. Não custou R$50, R$60. Por favor.
São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, chega a afirmar que se alguém quiser cobrar o batismo, é melhor você comprar a água da pessoa e pedir para uma outra pessoa qualquer batizar. Não dá para cobrar sacramento. Nos Atos dos Apóstolos teve um Simão, um mago, que virou para Pedro e falou: quanto vocês querem nesse Espírito Santo aí? Um homem muito rico. E a partir dali, tentar cobrar ou comprar sacramento, pegou o nome desse tal desse Simão, virou simonia. Quer dizer, tentar fazer como Simão o mago, tentar comprar a graça de Deus. A graça de Deus, como diz o nome, é graça, é gratuita. A gente precisa pensar muito nisso. É gratuito. Quem pode celebrar o batismo? Jesus deixou o batismo para os apóstolos. E os sucessores dos apóstolos são os bispos. Então o ministro do batismo por excelência é o bispo. O bispo não pode estar em todos os lugares. Então o bispo delega para os párocos a autorização do batizado dos seus fiéis. É por isso que para a Igreja Católica, por exemplo, se você tem um filho e quer batizar em outra cidade, você tem que pedir autorização para o seu pároco para ir batizar em outra cidade. Porque quem tem autorização de batizar é o bispo, que deu autorização para os párocos. Mas, além do padre, do diácono, do bispo, existem os batismos que também podem acontecer em situação de emergência. Em situação de emergência, qualquer um de nós pode batizar. Isso é importantíssimo. Todos precisam saber disso. Às vezes você tem lá um filho, bebê, e que está lá engasgando, e talvez você está vendo ali que a criança está morrendo, e você queria batizá-lo, você pode batizá-lo. Se você fizer aquilo que a igreja manda fazer, infundir água na cabeça da criança e falar: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a criança vai estar batizada. É uma situação emergencial. Carlos, eu fiz isso e meu filho sobreviveu. O que eu faço agora? Você vai procurar o padre e vai falar o que aconteceu. E o padre vai registrar no livro de batismo que você celebrou o batismo. E o padre depois vai chamar a criança só para os ritos complementares. Interessante isso, né? Para a Igreja Católica, inclusive, até alguém que nem é católico poderia batizar em uma situação de emergência. Eu estou doente, eu não sou batizado, eu estou morrendo no hospital. E o médico é ateu, nem acredita em Deus. Mas eu estou morrendo, eu quero ser batizado. Eu posso pedir para o médico: doutor, o senhor pode fazer na intenção do que a igreja faz e me batizar? E o médico vai falar: mas eu não acredito, não tem problema. O senhor pode fazer na intenção do que a igreja crê? Posso. Então está aqui, doutor. Me joga água aqui na cabeça e fala isso, ó. E um ateu te batizaria validamente. Isso é importantíssimo nós católicos sabermos. Isso é a nossa fé. Carlos, você está inventando. Não, está tudo aqui no Catecismo da Igreja Católica. Está tudo aqui. Essa é a nossa fé. Tamanha importância do batismo. Tamanha importância do batismo para a nossa vida. O batismo deveria ser uma celebração para nós cristãos de grande alegria, inclusive para a comunidade. Será que nós celebramos o batismo com a solenidade que deveria ser celebrado? Ou quando tem batismo na missa a gente fala: que hoje eu não saio daqui porque tem esse batismo. Gente, é uma vida nova sendo inserida na igreja.
E às vezes a gente se alegra e festeja por coisas que são... Às vezes a criança é só apresentada na igreja, a gente faz uma festa, olha, a criança foi apresentada. E no dia que a criança é batizada, a gente nem liga. A apresentação, olha, fulano de tal nasceu. Legal. Agora, fulano de tal nasceu em Cristo. Ah, isso é uma festa gigantesca. E a gente celebra com a dignidade que deveria celebrar. A gente tem que pensar nisso com carinho. O batismo é a porta de entrada para a igreja. Se o batismo for inválido, todos os outros sacramentos são inválidos também. Já pensou se seu filho for batizado e o padre errar a fórmula e você não se ligar, e no futuro seu filho virar papa? Ele não vai virar papa, porque o sacramento da ordem vai ser inválido. Isso é forte, mas é realidade. A gente precisa, enquanto católicos, estudar muito, afinco, o sacramento do batismo. A gente precisa. A gente precisa. É uma lição de casa aqui para todos nós. Precisamos estudar a fundo o sacramento do batismo. Por meio do batismo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. O outro sacramento da iniciação é a Eucaristia. O cardeal Ladária, que foi prefeito do dicastério para a doutrina da fé, tem um livro sobre o batismo que ele diz que no batismo nós nos tornamos corpo de Cristo e na Eucaristia nós recebemos aquilo que nós somos. O Ladária vai dizer que quando o ministro, o padre, mostra para você a hóstia e diz para você o corpo de Cristo, nós estamos ouvindo uma dupla verdade, que a Eucaristia é o corpo de Cristo e que nós também somos o corpo de Cristo. Olha como isso é forte. Quando eu recebo a comunhão eucarística, que é Jesus eucarístico, ele se une a mim e faz com que eu seja plenamente perfeito, feito. Na Eucaristia eu recebo aquilo que eu deveria ser pelo meu batismo. Olha que coisa magnífica. Olha que coisa magnífica. E quem celebra a Eucaristia é o padre, é o bispo, mas porque quem celebra a Eucaristia de fato é o próprio Jesus. E aqui vem de novo o sacramento, o visível, que acontece uma graça de Deus invisível. Vocês já repararam que o padre usa vários paramentos para celebrar a missa? O padre faz isso por quê? Porque é moda? É moda, eu vou desfilar aqui na igreja. Não. O padre usa os paramentos. Ele poderia celebrar uma missa sem paramentos? Seria válida. Um padre que celebrasse uma missa de bermuda e sem camiseta, a missa seria válida, seria ilícita, mas seria válida. Mas por que o padre usa então paramentos? Para nos lembrar que ali quem está presidindo não é ele, é Cristo quem preside a Santa Missa. É Cristo. Toda aquela beleza dos paramentos do sacerdote não são para o sacerdote, são para Cristo. Quando Jesus entrou em Jerusalém lá, naquele domingo de Ramos, e o povo aplaudia Jesus entrando lá, e o povo gritava, Hosana Rei, lembram? E o povo aplaudia, o jumentinho que levava Jesus, seria burrice do jumento achar que as palmas eram para o jumento. O padre, ele conduz Jesus, ele age na pessoa de Jesus, que lembra a pureza de Cristo. O sacerdote usa a estola, que vem de cima a baixo, lembrando que ele liga o céu à terra. Quem liga o céu à terra? Quem é o pontífice? A ponte que liga o céu à terra? Cristo.
O sacerdote usa a casula sobre os ombros, lembrando a cruz de Cristo, porque quem carregou sobre os ombros a cruz no Calvário? Cristo. O sacerdote sobe os degraus do altar, porque quem subiu o Monte Calvário para o sacrifício? Cristo. Por isso que na Eucaristia nós temos esses símbolos todos, para nos lembrar que é Cristo quem celebra a missa. Por isso que quando o padre toma o pão e o vinho e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, não é o padre que está falando, a gente não comunga o corpo do padre, a gente comunga o corpo de Cristo. E é por isso que o padre fala para o pão, não fala para a gente. Porque é o pão que se transubstancia em corpo, não é teatro. Se o padre celebrar a missa sozinho, ele vai estar falando para o pão e para o vinho: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. E por meio da Eucaristia nós temos Jesus vivo e presente e real, alimento para a nossa salvação. Alimento para a nossa salvação. Meu irmão, você lembra o dia da sua primeira comunhão? Lembra? Alguns lembram, outros não. O sacerdote que celebrou a sua primeira comunhão, você reza pelo sacerdote que celebrou a sua primeira comunhão? Olha, você já vai ter que rezar pelo do batismo e pelo da primeira comunhão. Daqui a pouco a gente chega no bispo ou do padre que celebrou a crisma. Olha que importância, a primeira comunhão. E a primeira comunhão, ela abre a porta para nós, para esse sacramento. E seria tão bonito que a gente se preparasse para cada comunhão como se fosse a primeira. E também como se fosse a última. Você lembra quando foi a sua última comunhão? Ah, Carlos, essa eu me lembro, foi domingo. Talvez possa ter sido a nossa última comunhão da vida também. Pode ser. Não pode? Será que a gente se preparou bem para receber a nossa última comunhão? Na primeira a gente colocou a melhor roupinha que a gente tinha. A gente penteou o cabelo bonitinho para a nossa primeira comunhão. A gente chegou antes para não perder o horário da primeira comunhão. As meninas levaram um tercinho, os meninos colocaram uma fitinha de Nossa Senhora. Tudo para a primeira comunhão. E como foi a sua última comunhão? Bom, na minha última comunhão eu cheguei atrasado. Como foi a nossa última comunhão? Na nossa primeira comunhão a gente se confessou para receber Jesus com o coração limpo. E a nossa última comunhão? Será que a gente se confessou também, caso precisasse? Ai não, Carlos, é porque quando a minha primeira comunhão eu era criança, né? Depois da minha última, meus pecados já estavam um pouco mais cabeludos do que na minha primeira comunhão. Meu irmão, então você vai para o inferno por causa do seu orgulho? Que ótimo. É isso que você quer? Ou você quer chegar diante de Deus com o coração limpo? Sabe qual é a maior ação de Satanás na nossa vida? É a tentação. Às vezes a gente assiste aqueles filmes de possessão demoníaca e fica pensando: nossa, a pior coisa do mundo que o diabo faz é uma possessão, né? Não é. Porque ninguém vai para o inferno porque foi possuído. Agora, se você foi tentado e caiu na tentação, você pode ir para o inferno. A pior ação do diabo não é a ação extraordinária, que é uma possessão demoníaca, é a ação ordinária, que é a tentação. Você tem preparado o seu coração para receber Jesus na Eucaristia? Tem paróquia aqui em São Paulo, a paróquia Santa Generosa, todo mundo já viu, que está fazendo confissão de domingo até 10 horas da noite, não é? Uma paróquia no domingo que fica de manhãzinha até 10 horas da noite atendendo confissão. Meu irmão, se eu não me engano, de domingo tem transporte público de graça, não tem? Ó Deus agindo até na CPTM aí, ó. Meu irmão,
Ah, eu fui na minha paróquia e o padre não pôde me atender. Vai lá. Mosteiro de São Bento tem confissão todo dia. A Praça do Patriarca tem confissão todo dia. A Igreja de Santa Generosa tem confissão todo dia. Meus irmãos, ninguém tem desculpa. Gente, nós não somos um povo ribeirinho que vive lá no interior do Amazonas, que vem um padre a cada 3 anos atender confissão. A gente é um povo assim? Não. A gente não. Então, a gente não tem desculpa. Na Eucaristia nós recebemos nosso Senhor. Se Jesus hoje falasse para mim, Carlos, hoje, dia 11 de fevereiro, eu vou aí na sua casa. Eu ia passar um pano na casa, eu ia esconder as roupas sujas, eu ia jogar aquelas roupas que está para passar na cadeira 2 semanas, eu ia guardar. Você não ia receber bem Jesus se ele falasse para você, hoje eu vou aí na sua casa. Aí domingo ele fala, eu vou entrar na sua casa, que é seu coração. Como que você prepara a sua casa, que é seu coração, para receber Jesus? No rito antigo, no rito chamado tridentino, tinham 2 atos penitenciais na missa, vocês sabiam disso? Tinha um ato penitencial no começo, e antes da comunhão, tinha um outro confiteor. Um outro confesso a Deus Todo-Poderoso. Sabe esse confesso a Deus que a gente reza no começo da missa? Porque vai que do começo da missa ao final, eu cometi algum pecado venial. Vai que vinha mais um ato penitencial para eu garantir que meu coração está limpo. E você há quantos anos não se confessa? Eita! Já tenho que rezar pelo padre que me batizou, eu já tenho que rezar pelo padre da minha primeira comunhão, e eu tenho que marcar uma confissão. Nem precisa marcar, é só ir lá. Tem igreja no centro de São Paulo que tem ainda aqueles confessionários lá. Sabe aqueles confessionários que tem a redinha lá de madeira? Que o padre nem vê sua cara, ele só ouve sua voz. Pelo amor de Deus, uma igreja igual a Santa Generosa, que atende 1000 confissões por dia. Você acha que o padre vai gravar a sua cara e vai lembrar teus pecados? E mesmo que ele grave e lembre, eu prefiro que o padre grave o meu pecado do que o diabo grave o meu pecado. Gente, isso é muito sério. A gente está falando sobre a nossa vida de salvação. E o terceiro sacramento da iniciação, o sacramento da confirmação. Nós somos confirmados em Cristo. Antes, o sacramento do batismo e da confirmação era um sacramento duplo. O bispo vinha e celebrava os 2 sacramentos. Nas igrejas orientais ainda existe isso. Na igreja siríaca, por exemplo, os 3 sacramentos são celebrados no mesmo dia. O bebê é batizado, é crismado e recebe a primeira comunhão de uma vez, no mesmo dia. Só depois do sacramento da confirmação, da crisma, é que nós somos plenamente católicos. Meu irmão, se você foi batizado e ainda não foi crismado, você é católico ali pela metade. Falta um pouquinho mais, que é o sacramento da confirmação. No sacramento da confirmação, nós recebemos do bispo ou do sacerdote que celebra o Espírito Santo pela imposição das mãos, assim como os apóstolos faziam, que a gente vê nos Atos dos Apóstolos. O bispo impõe as mãos e pede o Espírito Santo sobre nós, e depois nos unge com óleo do crisma e fala: receba por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E esse óleo é perfumado com bálsamo. Por quê? Porque nós devemos sair transmitindo o bom odor de Cristo. As pessoas deveriam olhar para nós e sentir o cheiro de Cristo. A pessoa vem vindo e a gente fala: olha lá, vem um cristão, vem um católico. As pessoas deveriam olhar para nós e ver Cristo. É fácil ser católico? Não.
Por isso que na nossa crisma, depois que o bispo faz isso, o bispo dá um tapa na nossa cara. É que hoje em dia o tapa é mais fraquinho, né? A gente não percebe, né? Quando ele fala a paz de Cristo, ele não dá um tapinha no rosto? Porque a gente mal é crismado e já recebe um tabefe. Não é fácil ser cristão. Se você acha que ser cristão é fácil, você está enganado. Ah, eu sou cristão, sou batizado, sou crismado, minha vida agora vai ser fácil. Não vai. A vida de Maria foi fácil? Perder o filho no madeiro da cruz é fácil? Maria teve pecado? Não. Maria, que é santíssima, passou por diversos sofrimentos. Tanto que um dos títulos dele é Maria das Dores. Dela é Maria das Dores, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Angústias. Maria tem o título de Senhora das Angústias. E você fala, eu não aguento mais ficar angustiado nessa vida. Pô, meu irmão, minha irmã. Aí fica difícil te ajudar. Porque o nosso prêmio não vem aqui. Se você acha que o nosso prêmio vem aqui, você vai ficar pulando de igreja em igreja, e você vai morrer depressivo, angustiado e sem Deus. O nosso prêmio não vem aqui, meu irmão. O nosso prêmio, a nossa promessa da vida eterna é o céu. Esse lugar que você está aqui, a igreja, tudo para a igreja tem nome. Você sabe o nome do lugar onde você está aqui? Isso se chama nave. Sabia? Vocês estão sentados na nave da igreja. Nave vem de navio, de barca. Uma barca é um meio de transporte que te leva para algum lugar. A barca de Pedro te leva para onde? Para a vida eterna. Não te leva para o sonho da casa própria. Isso daqui não é baú da felicidade. Isso é a igreja de Cristo. Isso aqui não é o show do milhão. Isso é a igreja de Cristo. E onde que nós vamos ter alegria verdadeira e perfeita? Nele. E na missa, o padre fala por Cristo, com Cristo e em Cristo. É em Cristo que nós vamos nos sentir completos. É em Cristo, não é no carro zero, não é na casa própria, não é nem nos amigos e nem nos familiares. É em Cristo que nós somos completos. Isso vai nos eximir dos sofrimentos? Não. Mas em Cristo você vai aprender a lidar com os sofrimentos. Porque você vai ver que depois do sofrimento existe algo muito maior. Existe algo muito maior e que nem se compara com eles. Vai existir algo muito maior do que a tua felicidade passageira, que é o céu. Que é o céu. Por isso que a gente recebe os sacramentos. São sinais de Deus para que nós nos aproximemos dele rumo ao céu. Os sacramentos são um sinal dessa graça salvífica de Deus. Amém? Vamos levar a sério os sacramentos. Vamos levar a sério os sacramentos. Fique em pé, por favor.